Olá, graça e paz, que bom saber que você está aqui novamente. É muito bom saber que eu estou aqui na sua companhia. Sou grata ao Senhor por ter te trazido até aqui. E o Senhor te trouxe até aqui é porque de fato Ele tem uma palavra genuína da parte dele para poder te orientar. É muito bom estar na direção de Deus, porque quando a gente está na direção de Deus, não tem como a gente errar, né? Louva a Deus porque você está aqui de coração mesmo. Nós somos um canal bem novinho, né? Ainda, vamos dizer assim, ainda com dias, né, do parto. Nós já existíamos ali no Zap há mais de 3 anos e somos de fato uma família que sente a dor do outro e que chora com o outro e que também se alegra com o outro e que também compartilha aquilo que Deus nos dá. Louvado seja Deus. E a maioria das pessoas que ali estão são as mesmas que estão aqui. E a maioria nós não nos conhecemos. O Senhor foi quem foi ajuntando os filhos, né? Um foi falando para o outro e assim foi crescendo. Começamos com uma irmã, que é a nossa irmã Raquel, né? Onde o Senhor nos colocou no nosso coração o desejo de estar compartilhando a palavra junto com ela, estar cultuando a Ele junto com ela. E aí foi vindo outra pessoa, e outra pessoa, e outra pessoa. E ali nós passamos mais de 3 anos, diariamente, de segunda a sexta, falando da palavra de Deus, louvando e falando da palavra de Deus. E é um lugar onde o Senhor tem dado direções, assim como aqui neste lugar também o Senhor tem dado direção. E sempre que o Senhor dá direção é porque Ele não quer que a gente ande na perdição e nem na contramão para poder viver aquilo que Ele não chamou para nós vivermos. Amém? Glória a Deus. Queria te pedir que antes de você sair desse vídeo, deixe o teu joinha, nos ajude a compartilhar a palavra de Deus. Aqui embaixo tem um botãozinho assim, inscrever-se. É só você tocar nesse inscrever-se e você já estará inscrito, nos ajudando a compartilhar a palavra de Deus. Eu lembro que quando eu era criança, eu e meus avós, nós íamos muitas vezes na lama, a pé, na lama, sem sapatos mesmo, pisando mesmo na lama, para poder ir levar a palavra do Senhor, para ir aprender a palavra do Senhor. Andávamos 2 horas, andando mesmo, andando na lama, né? E muitas vezes escorregando para poder levar a palavra, para ir aprender a palavra. Muitas vezes tínhamos que atravessar rios, né? Cheios, marés alta, né? Que eu sou do Baixo Sul da Bahia. E tudo para poder levar a palavra do Senhor, levar ou aprender da parte de Deus. E o Senhor, Ele sempre nos leva e nos envia. Ele nos leva para aprender e nos envia aonde o povo está. E hoje, aonde é que o povo está? Na internet. Por isso que o Senhor te trouxe aqui e por isso que também o Senhor nos trouxe a esse lugar para ministrar através das nossas vidas pela misericórdia dele, amém? Eu quero deixar uma palavra da parte de Deus aqui para nós meditarmos. E antes disso eu quero fazer até uma oração para a gente consagrar este lugar, é a sua vida e a minha também, ao Senhor, amém? Senhor Deus e Pai, diante da Tua santa presença, Pai, na qual nós habitamos 24 horas, Senhor, nós queremos te agradecer, te ser grata por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem falado, por todas as direções que o Senhor tem nos dado, Pai. Obrigada pela vida dessa pessoa linda que está aqui me assistindo, Senhor. Seja boca Tua através de mim, que eu seja boca Tua através dos meus lábios, Pai, para falar com esta pessoa e assim também ministra ao meu coração naquilo que muitas vezes eu e esta pessoa que está me assistindo estamos indecisos, sem saber qual de fato a direção a tomar. Pai, obrigada de coração por tudo que o Senhor tem feito, obrigada por esse dia que o Senhor nos deu para poder a gente viver
Obrigada pelas nossas famílias. Pai, assim eu quero te apresentar também aqueles que estão enfermos, Pai. E nesse momento, em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero profetizar cura em o nome de Jesus para a vida dessa pessoa que está me assistindo, para aquelas pessoas que estão nos hospitais, aquelas pessoas, Deus, que muitas vezes já estão separados de outros, Pai, para não contagiar aquilo que essa pessoa está carregando. E nesse momento, em o nome do Senhor Jesus, eu profetizo cura para a sua vida, profetizo também cura para o teu espírito e profetizo também cura para a tua alma, em o nome de Jesus, Pai, em o nome de Jesus, nos faz ser parecidos contigo, para na hora que a gente abrir os lábios, Senhor, o mundo vê a tua essência em nós. Espírito Santo, traz a revelação da tua palavra, pela tua misericórdia, Senhor, porque eu nada sei, nada nós sabemos, mas a sabedoria, está em ti. Então traz-nos a revelação da tua palavra, pela tua misericórdia, em o nome de Jesus, amém. Você pode também dizer amém? Glória a Jesus. Eu gostaria de te pedir que, se você tem um pedido de oração, se essa palavra que vai ser lida, ela ministrou ao teu coração, deixa o teu comentário aqui abaixo e eu terei o maior prazer em responder a você. Amém? Glória a Deus. Vamos lá para a palavra. Ela está em Números 15. Louvado seja Deus. Depois, 15, versículo 1, tá? Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando entrardes na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar, e ao Senhor fizerdes oferta queimada, holocaustos ou sacrifício, para lhe cumprir um voto, ou em oferta voluntária, ou nas vossas solenidades para o Senhor, fazer um cheiro suave de ovelhas ou vacas. Então, aquele que oferecer a sua oferta ao Senhor, por oferta de manjares, oferecerá uma décima de flor de farinha, misturada com a quarta parte de um rim de azeite, e de vinho para libação. Preparareis a quarta parte de um rim para holocausto ou para sacrifício por cordeiro. Aleluia. É a continuação desse capítulo. Ele é todo falando sobre como ofertar ao Senhor, como sacrificar a Ele. Aleluia. E esse rim, né? Eu não sou estudiosa da palavra, eu só compartilho aquilo que o Senhor coloca no meu coração. Não sou estudiosa da palavra, que eu quero dizer assim, eu não tenho estudo de hermenêutica, de exegese, não sei, irmãos, não sei, não tenho isso, tá? Quem sabe o Senhor ainda vai me dar esse privilégio de estar participando de um estudo como esse, que deve ser muito profundo, mas até aqui ainda não, tá? Então eu falo aquilo que o Espírito Santo, ele já ministrou ao meu coração. E não pense que porque eu falei que eu, desde criança, né? Na verdade, desde o ventre da minha mãe, que minha mãe já me deu a luz, já dentro do templo, dentro da vontade de Deus. Mas não pense que de lá até aqui eu vim sem me desviar daquilo que o Senhor tinha preparado para mim. Não, eu vivi as coisas ruins do mundo. Eu decidi, eu preferi viver as coisas do mundo. Do mundo que eu quero dizer, porque o que quer dizer do mundo? Porque eu continuo no mundo, né? Nós continuamos vivendo no mundo. O Senhor nos deu o mundo. Ele disse que Ele entregou o mundo para os filhos dos homens, né? Glória a Deus, que somos nós. Então, chegou um tempo na minha adolescência onde eu fui viver, experimentar. Eu decidi, eu preferi viver, experimentar aquilo que o Senhor não tinha
para mim. Aleluia. E o interessante é que quando o Senhor, ele nos permite viver essas coisas, eu creio que é para a gente ter experiências, né, para contar. E bom seria que não precisasse ser assim, mas às vezes a gente precisa viver e padecer para poder saber o que é que acontece do outro lado daquilo que Deus tem nos chamado. Mas só que chega um momento que Deus nos chama de volta para poder a gente viver o propósito dele nas nossas vidas. Que bom, né? Nós temos um pai zeloso, assim como aquela parábola do filho pródigo, né? Onde o filho diz: pai, reparte o que tu tens e dá a minha parte, que agora eu vou sair pelo mundo e vou viver como eu quero. Eu também fiz isso, mas pela misericórdia de Deus eu fui alcançada e aqui estou para poder desfrutar, e estou desfrutando para poder desfrutar e já estou desfrutando aquilo que o Senhor tem para mim. Quem sabe você tem uma pessoa na sua família que muito você tem orado e você tem pedido a Deus para que o Senhor alcance, porque essa pessoa está vivendo coisas que não foi o que Deus chamou ela para viver. Ou eu venho nesse dia para poder te dizer que acalma teu coração, que o Senhor tem sempre um tempo e o Senhor tem sempre uma forma de trazer de volta para a direção aquele que ele é querido. Ele não perde nenhum dos dele, querido. Creia nisso, tá bom? E então, voltando aqui para a palavra do Senhor, em Números 15, aqui ele está falando de como, ensinando para o povo, ele falando para Moisés, né, que era o líder na época, um líder, esse líder era Moisés, para poder ensinar o povo a como sacrificar. E ali o povo sacrificava trazendo farinha, trazendo azeite, degolando bois, carneiros, né? Ofertando até pombos, tá? Então aquilo que a pessoa tinha era o que ela levava para poder ser ofertado, né? Ou na tenda, ou no templo, ou no meio do nada, eles levantavam um holocausto, quer dizer, levantavam um local para poder sacrificar ali ao Senhor. Aleluia, e o Senhor recebia. O que o Senhor, na verdade, sempre nos chamou para fazer é obedecer, né? Só que obedecer muitas vezes se torna já é um sacrifício, na verdade, né? E aí aqueles sacrificavam dessa forma. E hoje, você pode perguntar para mim, e hoje, Eliana, como que é o sacrifício? Hoje também o Senhor, aquilo que o Senhor nos dá, também é para a gente compartilhar com quem Ele tem colocado na nossa direção. Muitas vezes o Senhor coloca em nosso coração o desejo de fazer algo por alguém que às vezes você nunca viu, só ouviu falar, E o Senhor ministra para ti, para mim, para nós, né? Que é para a gente compartilhar, dividir, né? Ou às vezes até dar tudo, dar tudo que a gente tem para aquela pessoa. E quando eu estou falando disso, queridos, eu não estou falando só monetariamente, tá? Muitas vezes eu mesma já vivi muitas e diversas situações onde eu recebo um presente e o Senhor diz para mim: isso não é para você, isso é para tal pessoa. E ali, quando ele pede para uma pessoa me dar um presente, eu já fico assim, já pensando, é meu mesmo ou é para eu repassar, né? E então já vivi situações onde eu estava precisando de uma sandália para calçar e eu ir num local onde o povo nem me conhecia e me presentearem com uma sandália e eu, nossa, que lindo, que coisa boa, né? E obrigado, Deus, eu estava precisando mesmo. E depois de sair daquele lugar, né? Depois de ministrar naquele lugar, o Senhor pegar e dizer para mim: ela não é sua. Lembra que tal pessoa gosta dessa cor, ama essa cor, isso aí não é para você, é para tal pessoa, né? Então, hoje o Senhor ele nos manda
sacrificar primeiramente o nosso eu. O maior sacrifício que eu e você devemos fazer é sacrificar o nosso eu. Você pode perguntar, Eliana, e o que é o nosso eu? O meu eu, o seu eu, é as nossas vontades. É a gente querer viver aquilo que a gente quer e não o que o Senhor nos chamou para viver. O outro sacrifício maior é a obediência. A Bíblia fala que quando, se não me falha a memória, em Êxodo, a Bíblia fala de que quando eu e você aprender a obedecer as bênçãos de Deus, Ele mesmo faz acontecer nas nossas vidas. E quando a gente obedece, a gente não precisa estar erradamente sacrificando para Deus estar nos dando as coisas terrenas. Você sabia disso? Que nós não precisamos estar sacrificando. Eu estou tentando... É Êxodo mesmo, onde fala sobre a obediência e a desobediência. O que eu e você podemos viver em obedecer. Quando a gente obedece, as bênçãos nos seguirá. E quando a gente desobedece, as consequências virá, tá? Muitas vezes desobedecemos aquilo que Deus está dizendo e abrimos a nossa boca e dizemos, Satanás está se levantando. Não, irmãos, sou eu que estou colhendo os frutos daquilo que eu estou plantando. Amém? Então, assim, hoje o maior sacrifício que eu e você podemos dar é a gente fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. É obedecer às direções de Deus. Há poucos dias um jovem de onde eu trabalho, ele perguntou assim para mim, Eliana, como é que eu vou saber o que é que Deus quer que eu faça? Eu erro, eu peco, porque eu não sei o que é que Deus quer que eu faça. Como é que eu vou saber o que é que Deus quer que eu faça? Eu disse, mas Ele fala todo o tempo dentro de você. Deus fala, Deus fala dentro de você. Sabe quando é que Deus fala dentro de você? Naquele momento que você vai fazer algo e que dentro de você vem aquilo, não é para eu fazer, não é para eu ir. Mas aí você decide fazer aquilo que você já intentou, mesmo você tendo aquele alerta, e aí você vai e faz, e as coisas saem errado, não sai do jeito que você imaginava que seria, e aí você pega e diz, não, bem que meu coração disse, bem que minha cabeça me alertou e eu não ouvi. Ali, na verdade, é Deus falando, é Deus orientando, é Deus coordenando, é Deus dando a direção para a gente não passar por situação sem necessidade, né? Então, Deus fala. Então, como eu vinha falando, hoje o maior sacrifício que a gente tem para oferecer ao Senhor é fazer aquilo que Ele tem falado, aquilo que está na palavra dEle, né? Aquilo que Ele muitas vezes fala aqui dentro de nós, fala aqui conosco. O Senhor, Ele habita em nós, o Senhor habita em você. Então dê ouvido àquilo que o Senhor está a dizer, para poder você não viver situações que vai te fazer chorar, que vai te fazer perder tempo, que vai te trazer sofrimento. Aleluia! Receba as direções do Senhor. E hoje, queridos, nós vivemos um tempo em que, infelizmente, as pessoas erradamente, fora da direção de Deus, acabam ensinando para os outros que eu tenho que sacrificar dinheiro, coisas, né, para poder eu receber coisas terrenas. Eu não tenho que sacrificar para Deus o meu suor, não tenho que dar para Deus o meu suor para Deus me dar alguma coisa. Não, se eu tenho que pegar o meu suor e ofertar, seja na vida do outro ou levando a um templo, para poder eu devolver aquilo que Deus já me deu. Muitas vezes é ensinado que você tem que dizimar, que é para Deus te abençoar, para Deus te abençoar. Irmãos, querido, você já é abençoado por Deus ter te dado o que você está devolvendo. Aleluia! Dízimo não se paga.
Dízimo não se dá como troca, como barganha para poder receber algo de Deus. Não existe fazer um voto eu dando o que eu tenho, as minhas moedas, para poder Deus fazer algo por mim. Não, querido, o Senhor vai fazer, o Pai vai fazer por mim e por você aquilo que Ele já escreveu no livro dele para eu e você viver. E o que Ele escreveu no livro dele para eu e você viver, no livro da vida, é o que é bom, o que é agradável, o que é perfeito. Nem eu e nem você sabe o que é de fato bom para nós vivermos, mas Ele sabe. A Bíblia diz que Ele já sabe o fim desde ou antes mesmo do começo. Ele sabe como é que ele sabe em que família, em que ventre foi que Ele me colocou. E Ele já sabia como que eu iria proceder. Ele já sabia que um dia eu iria dizer para Ele: Pai, eu quero viver as coisas que o mundo tem para me oferecer. Eu quero sair do centro da tua vontade, eu quero viver as minhas vontades. Mas também Ele já sabia que ia chegar o tempo em que Ele ia me chamar. E uma coisa eu quero te dizer: não deixe Ele te chamar, prefira você mesma vir. Por quê que eu estou falando isso para você? Porque muitas vezes, quando a gente quer viver da nossa maneira, chega um momento em que Deus nos chama, e isso muitas vezes traz sofrimento, aleluia, traz um arrependimento, porque a gente vê que a gente sofreu desnecessariamente, aleluia. Então, é ensinado, queridos, erradamente, que eu tenho que fazer um voto, seja de 100, seja de 20, seja de 30, seja de R$1, de 50 centavos, para poder Deus me dar aquilo que eu quero. Não existe isso, querido. O reino do céu não é de barganha. Deus não é comprado. Jesus Cristo não é comprado. Jesus Cristo não é ludibriado. Ele não é homem para se corromper com a prata que Ele deu para mim e para você. Saiba que Deus, aquele valor, o dinheiro que Deus nos dá através do nosso suor, é para poder a gente viver aqui na terra, porque aqui na terra precisa que eu e você estejamos monetariamente abastecidos para viver aqui e também para poder ajudar aqueles que precisam. Deus sempre Ele está pronto a nos dar quando a gente aprende e sabe compartilhar aquilo que a gente tem e quando a gente sabe usar os recursos que tem. Se eu e você devemos oferecer ao Senhor, é a nossa obediência, é sacrificar o nosso eu, é sacrificar a nossa vontade. Sabe, aquele momento onde o que é sacrificar a vontade? É aquele momento que eu quero vomitar a minha natureza humana de dizer para o outro aquilo que eu quero dizer sem entender que aquilo vai ofender o outro, só porque eu quero falar. E aquilo ali eu ter que mortificar dentro de mim, que isso é a carne falando. Então, quando eu estou me alimentando desse alimento aqui, eu vou saber me corrigir, aleluia, e deixar preso dentro de mim isso que eu quero fazer. Então, se temos que sacrificar o Senhor, é o nosso eu, aleluia, sacrificar as nossas vontades e fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Se você crê que o papai, a vontade dele é boa, perfeita e agradável para ti, aleluia, leia mais dessa palavra. Peça ao Espírito Santo para poder ele te dar discernimento e revelação do que é que diz a palavra dele sobre ofertar. Irmãos, é perfeito você ofertar na vida do outro. Porque, na verdade, quando a gente oferta, seja o que for, na vida do outro, nós estamos plantando numa terra fértil e quem vai colher esse plantio não é o outro, somos nós. Plante na vida de alguém, plante na vida daquela pessoa que Deus tem colocado no seu coração o desejo de ajudar. E o Senhor fará por você, aleluia, muito mais do que o que você já tem feito. A palavra dele diz lá no Evangelho, Marcos, Mateus, Lucas, ele fala, João, ele fala
que tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estive doente e não foste me visitar. Aleluia. E aí os discípulos perguntaram, quando foi que nós tivemos assim? E ele disse, quando vocês verem um dos meus pequenininhos passando necessidade, passando essas coisas que ele tinha falado e não fazer nada, é o mesmo que estivesse fazendo, que a gente estivesse repetindo isso com ele. Então, quando nós fazemos isso, ajudamos, estendemos a nossa mão para ajudar o irmão, nós estamos fazendo para Deus. A palavra dele diz lá em Colossenses 3 que eu e você devemos fazer para os homens, quer dizer, para os nossos irmãos. Independente, quando eu falo nossos irmãos, querido, eu não estou falando de religião, eu não falo de religião, ou eu estou falando do que Cristo veio à Terra para nos ensinar, eu estou falando daquilo que está aqui escrito nesse lugar aqui, aleluia. Irmãos, independente de credo, de crença, independente de qualquer coisa, quando eu e você fazemos pelo nosso irmão aquilo que Deus coloca no nosso coração, o Senhor primeiro ele já nos deu para poder a gente dividir, compartilhar, e muito mais ainda o Senhor vai honrar, porque ele diz em Colossenses 3, façais para os homens como se fizessem para mim. E ele não deve nada a ninguém. Então, se ele não deve nada a ninguém, logo ele te recompensará por aquilo que ele está mandando você fazer. Amém? Que o Senhor possa ministrar melhor essa palavra ao teu coração. E deixa o teu comentário aqui embaixo se o Senhor testificou essa palavra com você. Não esquece de deixar o seu joinha. O Senhor te abençoe e te guarde. E até a próxima, se assim Deus nos permitir. Vamos nos preparar, porque o Filho do Rei está a voltar. E a gente precisa ir morar no lugar que ele já esteve a preparar. Por que já esteve? Porque já está preparado para eu e você viver. Mas enquanto estivermos nessa terra, vamos compartilhar a palavra dele. Vamos ser missionário, compartilhando, divulgando a palavra do Senhor. Até a próxima, se assim ele nos permitir. Amém?